Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, o pior engano e a pior condição de uma pessoa é aceitar o Evangelho de uma forma que ele tenha que, por si próprio, viver aquele Evangelho, ou este Evangelho. É a pior condição do homem, ter que manufaturar uma vida cristã. Todo mundo que tem que ser ator, manifestar uma cortina para a sociedade, encobrindo fatos e realidades para mostrarem que são alguma coisa que não são, sofrem demais. Sofrem demais mesmo. Olha, vamos conversar até sobre uma coisa que parece ser simples. Os cantores que me ouvem concordam comigo. Um cantor que exerce um estilo próprio, de acordo com a sua voz que Deus lhe deu, ele encara esse ministério do cântico com mais tranquilidade, com mais descanso. Aquele que tem que imitar, que tem que forjar um sucesso, superar, sempre sofre mais. É claro que sofre muito. Porque deslizou que seja, então já mostra que não é aquilo. O pregador é a mesma coisa. E, de um modo geral, em todos os aspectos da vida, fingir é sofrimento. É intranquilidade de espírito. Quem tem que fingir sofre muito. Principalmente fingir uma vida cristã.
O profeta de Deus, nesta mensagem que estamos estudando em série, A Estatura de um Varão Perfeito, baseada em 2 Pedro, capítulo 1, afirma: a ovelha não fabrica lã. Ela tem lã porque é ovelha. Ela não tem que fingir. Há muita gente que diz: eu vou procurar ser uma pessoa melhor, vou fazer isto, de agora em diante vou ser assim, assim. Aquele tradicional propósito levado ao altar por um apelo dramático, no fim de ano, em qualquer reunião, fazendo propósito. Não vá fabricar nada. Assim não se faz. Não há paz nisto. Não há segurança nisto. Então você pode perguntar: quer dizer que a gente não precisa esforçar, lutar, buscar? Isso é outra coisa muito diferente. Você ser encontrado buscando, lutando por um alvo, é uma coisa. E você ser encontrado fingindo um alvo, fingindo ser, é outra muito diferente. A vida cristã não tem que ser fingida. Eu sou homem, você é mulher. Nós somos homens e mulheres. Somos seres humanos. Como sempre, afirmamos baseados na própria Bíblia Sagrada e na experiência humana. Somos sujeitos às mesmas paixões. Tudo que há de mal em outros que nós condenamos está em nós também. Carne é carne, sangue é sangue. Pela graça de Deus, simplesmente, você consegue se disciplinar. Isso não é fingir. Então o profeta afirma baseado na natureza, como Jesus usou a natureza. E toda a Bíblia é escrita assim, a ponto de São Paulo dizer que, afirmar que a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Para uma ovelha, não se pede nem lhe ordena que fabrique lã. Ela produz a lã e o faz por quê? Porque ela nasceu uma ovelha. É isso mesmo. Ela nasceu ovelha. E quando você é um cristão, simplesmente produz os frutos do Espírito, você não os fabrica, não os pode fingir. Não vá procurar fazer algo que não é. Unicamente seja o que deve ser e logo cairá no seu lugar. Senhor, eis-me aqui, como sou, desejando atingir o alvo. É a história daquele bêbado que orava sempre no templo, o gin. Jesus, aqui está o gin.
Jesus, aqui está o gin. Jesus, aqui está o gin. Dizendo, aqui está o velho bêbado, que não consegue deixar essa cachaça. Mas aqui está o gin. O dia que ele foi atropelado, e quando voltou da coma, foi justamente com Jesus dizendo para ele, gin, aqui está Jesus. Gin, aqui está Jesus. Deus se agrada muito mais dessa pessoa que diz, Senhor, eu não sou o que eu devo ser. Eu não sou o que eu quero ser. Pela tua graça, eu não sou mais o que eu era antes. Eu saí numa caminhada, ainda tem muita coisa pela frente para mim ser o que eu devo ser. Mas não estou lá mais onde eu estava antes. Isso é bom. Continue. Não vá procurar fazer-se algo que não é. Unicamente seja o que deve ser e logo isto cairá em seu lugar. Você tem ouvido as pessoas que dizem agora, me uni com a igreja tal, então eu devo deixar de mentir, de fumar, de beber, de prostituir e assim por diante. Muito bem, tudo bom. A religião moraliza, mas não salva. Você não pense que todos que são moralizados estão salvos. Pensa assim? Não. Se você for ler a passagem do mancebo de qualidade, ele era um exemplo imoral e foi para o inferno. Então aqui está a coisa. Isto significa estar tratando de fabricar algo. E não se pode fazer. Não há necessidade de esforço legalista, de autolegalismo. Não. Simplesmente encomende a sua vida a Deus e espere nele e deixe que o Espírito Santo te conduza. Mas o contrário disto, a exemplificação é dura. É como o mulo, que não pode produzir lã. Tampouco pode um urubu comer junto com a pomba. Pode imaginar você um urubu assentado ali dizendo, olha, eu sou uma pomba, eu sou uma pomba. E pondo em cima as penas de pomba. E dizendo, olha, eu me pareço com uma pomba. Eu vou ali num salão de beleza, num sistema religioso, de uma boa igreja, e vou ficar parecendo com um cristão. Eles vão fazer uma maquiagem de cristão em mim, apesar que nem isso não tem hoje mais. Tem a maquiagem da Jezabel. Esse indivíduo estaria todo fora de ordem. Não é verdade? Assim é o homem que professa ser algo quando não é. Não se pode fazer. Não se pode dizer para uma pessoa, agora eu devo ter virtude e assim a terei de qualquer maneira. Não. Mas eu devo viver piamente, assim farei.
Você unicamente está injetando em si penas. Você está como aquele bêbado, o alcoólatra que diz, olha, a partir de agora eu não bebo mais. Quando é amanhã, ele está dizendo, a partir de hoje eu não bebo mais. Quando é no outro dia, ele diz, a partir de hoje eu não bebo mais. E todo dia ele está deixando de beber. É dessa forma. Você unicamente está injetando em si penas, ainda que esteja ao seu alcance. Não se podem colocar penas num pássaro de outra classe. Isso não serve. A única maneira que existe é nascer de novo. Se você não faz isto pelo novo nascimento, isso mostra quão hipócrita é a tal ave. É aquele urubu que está querendo parecer com uma pomba. Você pode imaginar um urubu tendo 2 ou 3 peninhas de pomba e dizendo, olha, eu sou a pomba. Todos sabemos que é um urubu. Podemos ver que é um urubu. E assim é quando se procura fabricar a vida cristã. Não se pode fazer isso. É fingir, é enganar-se a si mesmo e aos outros. E São Pedro diz exatamente isso, que é nesta hora em que o mundo vive, seria dessa forma, enganando e sendo enganado. Não há quem engane que não esteja enganado. Não há quem engane que não seja enganado. A primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo, disse Jesus. Para um homem que tinha uma moral bonita demais, intocável, doutor Nicodemos, doutor da lei. Ele disse isto em São João capítulo 3. Tem que ser transformado. E depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Agora ele vai dar um fruto natural. Um fruto natural. Não forjado. Não uma imitação. Uma ex-bailarina convertida pela mensagem do irmão Branham nos Estados Unidos. Ficou sua amiga e num diálogo com ele, ela disse, Billy, irmão Branham, eu queria ser como Irene e Hope, que nunca foram marcadas pelo mundo. Ele disse, Nelly, está tudo bem. Hope era sua primeira esposa, cresceu na igreja, nunca foi para o mundo, não foi marcada pelo mundo. Irene era sua amiga, sua companheira. Basta dizer que era companheira de Hope, então é porque tinha o mesmo espírito. Então, irmão Branham lhe respondeu, Nelly, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Você não tem que querer ser como Irene e Hope. Você não tem que invejar uma vida da irmã, do irmão, que realmente é um cristão. Porque você pode ser.
O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Você não tem que imitar alguém. Ora, sim. Eu tenho meditado nisso. Todo mundo sabe quem foi Maria Madalena, a Maria de Magdala, mulher bonita, atraente, que tinha um imã, que não deixava os homens quietos, 7 demônios ungindo as suas atrações femininas. Quando ela passou pela experiência de ser libertada, transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, levada pelo aio da lei. Eu gosto disto. Isso é para ser amado. Uma cena como esta. Uma meretriz vulgar, prostituta, baixa, agora está no mesmo nível da Santa Maria, da Virgem Maria, lá no Pentecostes, recebendo o mesmo Espírito. E o fato afirmando assim: Maria, Santa Maria, você teve Jesus 9 meses no seu ventre. Eu não tive, é claro, eu sou Maria Madalena. Eu não fui escolhida como você. Mas agora, ele está tanto dentro de mim como está dentro de você, Virgem Maria, Santa Maria. A samaritana gritava de lá: eu também! E você grita de cá: eu também! Eu também! É o mesmo Deus, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O poder transformador de Jesus não foi somente para transformar água em vinho nas bodas de Caná. Ah, que coisa boa, o último vinho. O vinho bom vem por último. Que negócio é este? Esse aqui foi fabricado pelo autor, pelo criador das uvas. Mas que isto? O poder transformador já havia começado séculos e séculos e séculos antes de Abraão. E quando passou por Abraão, o apanhou velho, com sua esposa velha, completamente fora de idade, já na 4ª idade. Hoje eles tinham a 4ª idade, não a 3ª idade. E os transformou, e eles ficaram jovens, para trazerem à luz o filho Isaque, o amor. Aleluia! Veja como isto fala conosco. O poder transformador vem, transforma esta velha igreja sofrida, sem nenhuma possibilidade para manifestar o Filho. Isso é que é o verdadeiro cristianismo. É para isso que nós estamos te chamando. Não é para uma nova igreja. Isso já tem demais. Deus te abençoe. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Mansão dos Fiéis. Canta a irmã Isabel em momentos no Tabernáculo da Fé. Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está achará o Salvador Jesus. Tu dizes ter graça e poder no além. Dizes fazer em teu viver o bem, mas teu coração não sente a salvação,
não entrarás na muito feliz mansão. Quem ouvirá dos anjos a canção que saudará a santa multidão, quando além do mar a praia enfim chegar, quem transporá as portas de Sião, lá entrarei e estarei aos pés do Salvador com os demais fiéis, que também terão no céu habitação. Ó, quem verei nesta feliz mansão. Ouvintes, a maior decepção no mundo comercial é o cheque sem fundo. É uma das maiores. E se alguém tratasse de tirar virtude de nós, o cheque voltaria com essa marca: não há suficiente fundo. O que significa uma grande decepção. Quando o homem se casa esperando encontrar virtudes indispensáveis na vida de uma esposa, de uma mulher, e depois não encontra, quão grande é a sua decepção. E pela mesma forma, uma mulher se casa com um homem esperando encontrar nele virtudes indispensáveis de um marido e depois não encontra. Que decepção terrível! Ora, o homem não casou-se com um homem. A mulher não se casou com mulher. Existem virtudes que são próprias do homem, características do macho, do homem. E existem virtudes que são próprias da mulher. São características femininas. Isso é... Quem quer... O delinquente que quer discutir com Deus. Você nasceu mulher, é mulher. Nasceu homem, é homem. Há algum tempo, dizia assim: quando eu nasci, a parteira disse, é homem. Não falava nem homem, é homem. Deus fez distinção. O homem ser homem, esperar da mulher que ela seja feminina, não é machismo. Mas como o mundo está de cabeça para baixo, o profeta desta era pregou a mensagem: a queda do mundo.
E com essa alimentação híbrida, e a coisa está toda misturada, as sementes e espíritos misturados, você encontrando características masculinas na mulher e características femininas no homem. Mas tudo isso teria que estar assim, de acordo com as profecias. Porque para o mundo queimar, a terra sofreu o batismo, o terceiro batismo dela, e o primeiro foi a água do dilúvio, o segundo foi o sangue de Jesus Cristo e dos cristãos na chamada Santa Inquisição, quando a grande meretriz assassinou mais de 68 milhões de cristãos. Mais de 68 milhões de cristãos. Assassinou uma nação. Ela é uma assassina. E suas filhas fazem questão de ficarem com sua doutrina mãe, para ela dizer: nós temos algo em comum em nossas testas, que é a doutrina das três pessoas distintas. A verdade é esta. Mas é isso, é a mistura. A mistura natural fala da mistura espiritual. E isso enfraqueceu. Você cobrar virtudes, esperar virtudes de um homem no homem é feminismo, mas na verdade o machismo está mais do lado das mulheres. A verdade é isso mesmo. Teria que estar assim para ser queimada. A terra tem que sofrer o seu terceiro batismo. A sua terceira dor de parto é inevitável. E Jesus disse como foi nos dias de Sodoma. Lares de pessoas piedosas estão infestados de sodomismo. A terra está habitada por sodomitas. Até há pouco tempo no Código Penal era crime. Estava específico o crime de sodomismo. Será que no novo Código existe isso mais? Por isso não há virtude. Virtude do homem em homem, virtude da mulher na mulher. Falando do espiritual. Qual é a virtude de Cristo que existe na igreja? O homem é o tipo da palavra, enquanto a mulher é o tipo da igreja. E qual é a virtude de Cristo que existe? Virtudes próprias, humanas, fé própria, humana, dogmática. Não é Deus, não é Jesus Cristo. É lamentável. A realidade é lamentável, não importa o quanto ela me ofenda. Assim afirma o profeta e muito mais eu. Não importa o quanto ela me ofenda, mas pelo menos essa graça Ele tem nos dado e há de nos dar, não importando o quanto a realidade da verdade da palavra me ofenda. Mas todas as vezes que tiver oportunidade, isso deverá ser dito. Porque senão,
não passa de um cheque sem fundo. Mulher, cheque sem fundo. Homem, cheque sem fundo. Você vê essa beleza aí no meio da rua, aí, seminua, de short, não vale nada, um bagaço, uma serragem. A verdade é essa. Se tivesse realmente o que parece ter, não estaria em tal condição. Quem tem não precisa esnobar. O profeta afirma isso baseado nas realidades do Deus infalível, nas profecias. Você vê esse bonecão aí, com o peito aí parecendo cheio de mulher, e as mulheres ficam encantadas com aquilo. Aquele músculo tremendo, fazendo propaganda de uma roupa íntima, exposto no outdoor, bem grande no edifício. O profeta disse, não tem um quilate de homem nele. Vê essas formosuras, artistas de Hollywood, não tem um quilate de homem neles. Nem tudo que brilha é ouro. A verdade é esta. Agora, estamos realmente tecendo um comentário da parte natural, mas qualquer espiritual já faz a aplicação, já vê o outro lado. Por quê? Porque o natural fala do espiritual. É cheque sem fundo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem o fundo. O fundo é o nome de Jesus, porque o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo é Cristo. Eu seria burro se eu não pudesse ver isso. Burro espiritualmente falando. Ignorante espiritualmente falando. Se eu não puder ver que Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Por isso, Pedro, os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. E não foram somente eles. Até 300 anos depois de Jesus Cristo. Depois deles, os cristãos foram batizados e batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Aí está o ignorante espiritual. Mas é como o rapaz que estava lá em cima da máquina e o patrão lá embaixo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. De repente ele disse, seu burro, não é assim. Ele parou, olhou para baixo, disse, patrão, ô patrão, espera um pouquinho. Se eu não fosse burro, eu não estaria trabalhando com o senhor. Se eu não fosse burro, eu não estaria aqui. Agora, Paulo disse isso em outras palavras, que tendo comichão nos ouvidos, amontariam doutores para si conforme suas próprias concupiscências. E Jesus foi mais grave ainda. Disse um cego guiando outro cego. Se eu não fosse cego, eu não estaria com o cego. Há os 7 cegos que ajuntaram para ver que jeito que era o elefante. Você viu lá? Um diz que o rabo era cobra, o outro diz que o elefante era uma mangueira flexível. Não, eu já peguei uma mangueira flexível. É aquilo. E vai assim. A orelha é uma bolacha e aquilo outro, vai assim. Mas o importante não é o que eles estavam falando, não. O importante é que todos eles eram cegos. E Pedro está chamando eles de quê? São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Aquele em quem não habita estas coisas é cego, não vendo nada ao longe. Ah, cheque sem fundo.
Cadê o fundo aí? É o nome. O nome não foi usado. Você fica satisfeito com um cheque sem fundo de caráter espiritual? Se você puder ver o Pai no Filho, eu e o Pai somos um, então você verá que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então você vai ver que esses cheques por aí são cheques especiais, cheques ouro. Cheque ouro, cheque bonito. Mas eles fazem um cheque tão lindos. Mas não tem fundo. Não há fundo nisto. Se alguém vir a você hoje como cristão e amanhã lhe ver portando como um inconverso, um fraco, debilitado espiritualmente falando, o que disse Davi? Eu fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência necessitada. Não existe meio cristão. Cristão debilitado. Cristão é cristão. Cristão tem o alimento de cristão. Tem a força de cristão. Tem a virtude de cristão. Aleluia! Então você vai entender que realmente você é uma fonte de virtude. Não importa quão fraquinho você seja, quão humilde você seja, você está exalando virtude. Uma criadinha na casa de um general. General Naamã, da Assíria, da então Assíria. General, cheio de estrelas, mas ele tinha que tampar uma coisa na testa. Não sei se ele fez igual aquele príncipe que botou um diamante, um brilhante na testa, mas é porque ele tinha uma lepra na testa. E aquele general estava leproso. E não havia chance para ele. Mas aquela criadinha que ele tinha levado do povo de Deus teve uma virtude que todo o exército dele não tinha. Todo o poder bélico o rei não tinha. Todo o poder político, religioso, não tinha. A menina, a criada, falou, olha, lá em Israel tem um homem. Tem um homem que resolve isso aí. O senhor vai lá, fala para ele, minha senhora. Fala para ele. Ela não podia falar com ele. Falou com a mulher dele. Fala com ele. Para ele ir lá. Existe um homem lá. Ele se chama Eliseu. Ele tem o espírito de Elias. Aleluia. Oh, que virtude tremenda aquela menina exalou. Resultado, o general voltou curado da lepra. Essa menininha aí, trabalhando aí, diz, olha, senhora, eu conheço um profeta, ele tem o espírito de Elias, ele se chama William Marion Branham, sua mensagem está aí. Isso é virtude, isso é virtude, essa virtude está em nós.
Aí é quando nós podemos acrescentar à nossa fé esse tipo de virtude, a revelação da palavra, porque aí está se tratando de uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja é igreja, palavra é palavra, mulher é mulher, homem é homem. E agora? É bom ou não ter virtude feminina uma vez que você nasceu feminina, mulher? É bom ou não ter virtudes masculinas uma vez que você nasceu homem? Sim, perfeitamente. Claro que sim. Então você começa por se identificar com as sentenças de Gênesis capítulo 3. Quer ler? Sentenças sobre serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Se você está fora disto, fique sabendo, minha irmã, meu irmão. Fique sabendo, está faltando virtude adequada em você. Mas graças a Deus, que isso é encontrado no povo que crê nesta mensagem, a estatura de um varão perfeito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo é tudo para mim, viver, gozar, cantar. É minha força, o meu bordão, sem ele que penar. Quando empezar a ele eu vou, pois nunca me ouvidou. Quando empezar, faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal serei. Ele é sinal fiel, como eu negarei. Quando ao seu lado alegre eu vou, pois no caminho certo estou. Se com Jesus tudo
terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em dobro eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir nos coros sublimes sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta